Meu amor, vamos pensar pelo lado positivo? Eu sei que é difícil. Não chora não. Calma, respira. Respira. Eu sei que essa situação é muito difícil, mas sabe o que você precisa? Olhar pelo lado positivo. Vamos lá, o que você consegue aprender com essa situação? Isso, exatamente. Então você vai pegar tudo isso, toda essa experiência que você está tendo, e você vai transformar isso num propósito de vida. Ó, é tão chique. Vai ser o seu propósito. Imagina quantas pessoas estão passando por essa mesma coisa que você está passando. E isso, esse vai ser o seu propósito. De nada, amiga, imagina. Tô aqui para isso. E aí, já deixa o seu like, porque eu estou aqui compartilhando com vocês o meu propósito. Como vocês já devem ter percebido, esse vídeo de hoje é sobre positividade tóxica e propósito de vida. Eu tomei a decisão de gravar esse vídeo porque uma amiga minha, eu achei muito interessante a fala dela. Ela disse assim: por que eu tenho que ter um propósito de vida? Mas que coisa, eu quero acordar de manhã e trabalhar, cuidar da minha vida. Que negócio é esse de propósito? E aí eu fiquei pensando sobre isso e relacionando com algumas leituras, né, que eu tenho feito, e percebi que de fato, né, hoje é muito comum a gente ouvir sobre propósito de vida. Esse comportamento de ser positivo, que a gente vai chamar de positividade tóxica, e essa necessidade de um propósito de vida, isso tem gerado, desencadeado inúmeros problemas, inúmeras consequências, enfim. Então a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso. E aí, brincadeiras à parte, já deixa o seu like. Olha só, para nosso diálogo aqui hoje eu vou trazer a Brené, nesse livro aqui, A Arte da Imperfeição, o Davi Le Breton, desse livrinho aqui, ó, Desaparecer de Si, uma tentação contemporânea, e aí, perdoem a pronúncia, o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Esses três autores, eles discutem essa ideia de perspectivas diferentes. Então, eu vou começar com a Brené Brown para a gente pensar o seguinte, olha o que ela diz. A vida plena incluiria o compromisso de me dedicar ao que muitos entrevistados chamaram de trabalho significativo. Outros falavam de ter uma vocação, e outros simplesmente descreviam extrair do seu trabalho um senso maravilhoso de realização e propósito. Então, a gente vai começar por aqui. O que acontece? Hoje a gente tem, né, essa cobrança excessiva desse senso de propósito. Por que eu falo cobrança? Né? Como que isso chega até você? Você já pensou sobre o seu propósito? O trabalho que você desempenha, que você tira o seu sustento, é um trabalho dos seus sonhos ou é o trabalho que diante das condições, né, que você vive, você conseguiu e aí você desenvolve ele, desempenha ele todos os dias? Qual o nível de satisfação que você tem com esse trabalho? Então vamos lá. A partir dessa nova demanda, né, de vida plena, de vida perfeita. Então eu sou feliz no meu trabalho, eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz no meu relacionamento, eu sou feliz porque eu vivo sozinha. Então, entende? O meu final de semana é sempre maravilhoso, né? Hoje em dia nós temos locais aí que a gente já fala assim, a configuração dele já é uma configuração que vai te render fotos perfeitas, entende? Já para você postar, para você colocar nas redes, enfim. Então, o que isso causa em nós? Ai, Samantha, mas daí você tá problematizando uma situação que é muito tranquila. A pessoa faz isso se quer. Beleza, vamos voltar nessa discussão lá no finalzinho do vídeo, né? Pra gente entender se é isso mesmo. A partir do momento que tem várias pessoas, né, uma sociedade inteira que fala sobre isso, isso inconscientemente e às vezes conscientemente te gera sim uma necessidade. Cria uma necessidade com algo que às vezes você nem imaginava. É a mesma coisa de você ver um produto e aí você percebe, né, que como que você passou a sua vida inteira sem isso, gente. Isso é uma necessidade, você precisa disso. Ah, tá, mas isso é um problema? Não, não é um problema. O problema é você frustrar-se, ou melhor, você não saber lidar com a frustração que a ausência disso tem. Então, quer dizer, eu não trabalho
no emprego dos sonhos. Não tenho um senso maravilhoso de realização com o meu trabalho. E por que isso? Porque eu trabalho naquilo que eu consegui fazer. Ah, o que você tem desejo de fazer? Eu tenho desejo sei lá, de ser professora. Meu sonho é ser professora, mas eu não consegui, né? Então, hoje eu trabalho nisso até conseguir realizar. Esse senso, né, maravilhoso de propósito, de trabalhar naquilo que você ama. E aí, tem até aquela questão que diz, né? Trabalhe no que você ama, no que você gosta, e você não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Por que isso? Porque para nós, na nossa cultura, trabalho é sofrimento. Né? O meu trabalho é algo exaustivo, tanto que eu comemoro assim muito, né, com muita ênfase a sexta-feira. Sextou, sextou, né? Por quê? Porque o trabalho é um sofrimento. Parece muito simples, né, falar sobre ter um senso, um propósito de vida, trabalhar naquilo que você ama. E aí olha o que a Brené continua falando aqui. Tudo parecia muito simples e objetivo, exceto por essa lista irritante que surgiu como sendo importante e de algum modo conectada com a busca de um trabalho significativo. Então, olha só: dons e talentos, espiritualidade, sustento, dedicação, o que se deve fazer e a insegurança. E ela vai dizer irritante porque é uma lista que ela diz que levou um bom tempo para descobrir como que todos esses itens funcionam junto. E aí entenda, eu não estou criticando aquilo que a Brené traz nesse livro, pelo contrário, super indico a leitura dele, tá? Maravilhoso, chama-se A Arte da Imperfeição. É um livro que me ajudou muito a me aproximar e a me reconhecer, né, na minha humanidade, e entender assim, ó, tudo bem, né? Porque realmente essa demanda criada de que você tem que ser perfeito, de que você tem que fazer, de que você... Enfim, ela é destrutiva. E aí, por que eu falo isso? Olha só. O Davi Le Breton, ele vai dizer logo na introdução o seguinte: em uma sociedade onde se impõe a flexibilidade, a urgência, a agilidade, a concorrência, a eficácia de si mesmo, já não é algo evidente, visto que a todo instante urge expor-se ao mundo, adaptar-se às circunstâncias, assumir sua autonomia, estar à altura dos acontecimentos. Já não basta nascer ou crescer, é preciso construir-se permanentemente, manter-se mobilizado, dar sentido à vida, fundamentar as suas ações nos valores. Olha que no livro que eu trouxe, né, do Byung-Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço, eu vou falar só sobre uma partezinha onde ele diz o seguinte: a violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. Então ele vai dizer o seguinte: numa sociedade com todas essas características, né, o que acontece? É que ele faz uma analogia muito bacana com a questão biológica, né, a imunidade que a gente vai criando a esses fenômenos, a esses acontecimentos. Então ele vai falar o seguinte: a nossa sociedade, ela já de uma forma orgânica, ela está produzindo pessoas que se preocupam o tempo todo com essa superprodução, com esse super desempenho, né? Então, isso já está, de certa forma, constituído, muito bem consolidado em nós, né? E aí ele vai falar justamente sobre a positividade tóxica. Então, hoje, a gente não tem mais aquela questão da violência externa, no sentido de dizer assim, faça, produza, né? Ela é uma violência que ela já foi internalizada. Por quê? Não precisa de ninguém mais, olha tanto que isso é maluco, ficar te cobrando, né? Lembra que eu falei do efeito de você constituir o efeito do seu inconsciente absorver todas essas falas e esses comportamentos? Então é isso que ele está falando nesse livro. Você já internalizou isso. Está internalizado. Você se cobra o tempo todo. Você se cobra o seu melhor desempenho. Você se cobra, né, essa superprodução. Você se cobra quando você está no final de semana parado ou então descansando no seu momento livre, porque tem uma vozinha lá no seu interior dizendo assim:
você podia estar produzindo, você podia estar ganhando mais nesse momento. O que você está fazendo? Você está parado? Você podia. Entende? É muito complexo como essas três leituras, assim como eu falei, né? São leituras que se complementam, cada uma aborda, de acordo com a sua linguagem, fala de alguma questão específica, mas no geral elas estão falando a mesma coisa. Nós estamos vivendo em uma sociedade, né, que cobra situações de nós, a gente internaliza isso e começa a agir de uma forma alienada. Por que eu falo alienada? A importância que nós temos de refletir sobre tudo isso, sobre como se posicionar, né? Aos poucos a gente vai perdendo essa capacidade, como se a nossa imunidade ela já tivesse sido destruída, a gente já não consegue mais produzir aí anticorpos para combater isso, né? É algo que foi vencido, né? Então, a gente vive nesse momento dessa forma viral, né? Então, o que ele vai falar? A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa. No sistema onde domina o igual, só pode se falar de força de defesa em sentido figurado. Então, eu não fiz análise, né? Nenhum dos três livros, nenhum dos três autores, eu trouxe essa análise mais ampla. Eu peguei realmente algumas partes que nos ajudam a pensar sobre o fenômeno aí da positividade tóxica, né, e do propósito de vida. Então, o que está acontecendo aqui? Não é no sentido da gente dizer se é certo, é errado, né? A perspectiva da Brené é maravilhosa, super indico. O do Davi Le Breton também. Por quê? Quando a gente sabe de algo, a gente consegue realmente se preparar. É como se você criasse aí anticorpos. Não no sentido de dizer eu não quero, eu não concordo, eu não vou fazer, mas no sentido de você poder trabalhar a sua autonomia, poder realmente decidir se isso faz sentido ou não para você, né? Qual o significado? Então, é um problema ter propósito de vida? Falei que ia abordar no finalzinho do vídeo, né? É um problema? Tá, Samantha, mas eu tenho um propósito de vida, isso é um problema? Jamais. Se isso faz sentido para você, se isso te traz paz, se isso é realmente algo que para você é tranquilo, é natural, ótimo. O problema e o que a gente está discutindo aqui é justamente o que é essa cobrança externa, que de certa forma já está se tornando interna, né? E aí o que essa cobrança ela produz? Ela produz o adoecimento, né? Se isso não faz sentido para você. Se isso é algo que foi realmente criado. Que você fala assim, poxa, mas eu tô bem do jeito que eu tô. Ok. Então, o problema é criar uma necessidade. Entende? Chegamos ao finalzinho do vídeo. Vou deixar todas as referências aqui na descrição. Espero realmente que isso faça, né, você refletir, pensar um pouquinho quando você estiver lá nas redes sociais, navegando no seu momento de descanso, e vier aquela vozinha lá no seu interior dizendo assim, olha, a sua vida pode ser perfeita, ou tem que ser perfeita, você precisa, né? Você parar e falar assim, não, eu não preciso. A não ser que isso faça sentido para mim, né? Porque daí a gente vai evitar realmente esse adoecimento que a gente já percebe na sociedade e que está quase como que um adoecimento coletivo, né? Devido a essas demandas em atingir uma vida perfeita numa sociedade que não dá a menor condição disso. Não tem como a gente viver numa sociedade cheia de contradições como é a nossa e achar que a gente vai ter uma vida plena e feliz, né? Ter uma vida plena e feliz enquanto outras pessoas não têm a possibilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, curte e até o próximo. Um abraço grande.